Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio do Especialista BIM. Meu nome é William, sou engenheiro civil e BIM Manager e todos os dias a gente vem trazendo conteúdos aqui para vocês a respeito da metodologia BIM no quesito faturar 5 dígitos desenvolvendo projetos, tá? Todo dia de semana a gente tem um tema específico. Hoje, segunda-feira, o tema é arquitetura, terça-feira é estrutura, quarta é MEP, quinta, gestão e sexta-feira, vendas, tá? Então, se você ainda não viu nenhum vídeo aqui no canal, eu recomendo que você já maratone, tá? Todas essas séries aqui, principalmente essas mais atuais, né? Porque você vai ter aí o que é mais fresco no mercado, né, as novidades do mercado, tá? E a gente vai passar aí todo esse conteúdo de forma clara para vocês, beleza? Então, hoje, deixa eu já compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Hoje nós temos o tema de arquitetura, né, segunda-feira, e nós vamos abordar especificamente a a categoria de ArcViz. Se você ainda não sabe o que é ArcViz, é a junção de Architecture Visualization, ou seja, visualização da arquitetura. Só que não é você ver a arquitetura de qualquer forma, é você ver ela de forma realista, tá? Então, esse é um dos temas que a gente aborda lá dentro do treinamento BIM Pro e nós vamos trazer aqui para vocês de forma simples uma visão global do que você tem, né, de possibilidades dentro dessa categoria, tá? E para isso, a ferramenta que eu recomendo atualmente, né, houve momentos que eu recomendava outras, mas atualmente a ferramenta que eu recomendo para você ser um especialista em ArcViz se chama Unreal, tá? Unreal vem da tradução de um real ou surreal, né? Então, essa ferramenta, William, como que ela é, o quanto que eu tenho que pagar, o que que eu preciso ter, tá? Tudo isso a gente vai abordar nessa live, beleza? Se você ainda não viu o vídeo passado, né, onde a gente fala sobre parede cortina e telhado cortina, eu recomendo fortemente que você também assista esse vídeo, que vai assim abrir uma gama de possibilidades para você quando o assunto é modelagem arquitetônica no Revit, tá bom? Então, show! Sem mais delongas, eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, alguns detalhes, né, que vocês precisam saber na parte teórica antes de entrar na parte prática de fato, tá? O que que é o Unreal 5.1.1? Atualmente nós temos essa versão do Unreal, né? E basicamente ele é uma ferramenta que faz várias coisas. Render de jogos, filmes, séries, né, tudo isso, jogos, arquitetura, né, a representação visual da arquitetura, simulação. Então, ele contempla assim, uma gama diversa de ferramentas que você utiliza para apresentar alguma coisa para o cliente, tá? Apresentar coisas realistas, beleza? Nessa parte do Unreal, dentre todos esses poderes que ele tem, a gente só vai pegar a parte de arquitetura, tá? Então, a gente vai abstrair as outras informações do Unreal e ficar só com a parte arquitetônica, tá bom? Para vocês ficarem mais por dentro, né, eu creio que muitos de vocês já conhecem o Twinmotion e já conhecem o Inkscape. O Unreal é da mesma fabricante do Twinmotion, tá? É da Epic Games, né? Que desenvolve jogos e tudo mais. Ela que fornece aí o Twinmotion e o Unreal para a gente, tá? Tem também o Inkscape, né? O Inkscape é uma ferramenta para render também, mais simplificada e um pouco mais limitada também quando o assunto é realismo, tá? Não que ele não entregue uma qualidade boa, entrega qualidade excelente, porém ela tem suas limitações comparado com a Unreal ou Twinmotion, por exemplo, tá bom? Mas William, beleza, você me deu 3 opções, qual delas eu devo escolher? Atualmente, eu recomendo a Unreal porque você não precisa investir nada para já ter essa ferramenta, tá? Tanto o Twinmotion quanto o Inkscape, você só tem as versões gratuitas, versões estudantis, né? Ou seja, você tem aí
a possibilidade de utilizar para treinar, para aprender, né? Adquirir o conhecimento. Para aplicar nos seus projetos profissionais, não. Já um Reel é totalmente free, tá? Sem nenhuma pegadinha, não tem nada limitado dentro deles. Não tem nem versão paga para você ter ideia, né? Então, assim, realmente é uma versão um software completo e totalmente gratuito, tá? Qual você deve escolher? Eu recomendo muito que seja um Reel, mas eu ainda vou dar aqui alguns prós e contras sobre essas ferramentas, tá? Beleza. Por que que a Unreal é importante, William, para eu poder conseguir faturar 5 dígitos? Por que que eu tenho que investir tempo e dinheiro nisso, né? Porque tempo e dinheiro está muito associado, né? Por que que eu tenho que comprar um curso para aprender ou por que que eu tenho que dedicar meu tempo para aprender a utilizar essa ferramenta? Primeiro, que se você quer vender o seu projeto, apresentar ele, né, e atrair mais clientes, você precisa apresentar isso de uma forma realista, tá? Porque o cliente leigo, né, ele não entende o projeto, ele não entende aquelas linhas, né? Por mais que seja um modelo 3D, para nós engenheiros é excelente, mas o cliente final ele não entende, ele precisa entender porque é ele que vai financiar, ele que vai comprar, né? Seja o cliente final aí, por exemplo, que vai comprar uma casa de uma incorporação, ou seja, aquele cliente final que já vai te contratar direto. Ele que vai pagar, logo ele que precisa entender o que ele está comprando, né? Mesmo antes de estar pronto, tá? Então, inclusive, né, aqui vai ter qual o maior benefício da Unreal 5 é justamente isso. Você ter o projeto, o modelo no RVT, você migrar ele para Unreal e com esse projeto você conseguir vender, né, uma imagem, uma realidade virtual para o seu cliente que ainda não existe, para ele poder já financiar a existência daquela edificação, tá? Então, esse é um dos principais benefícios, financiar uma construção com o cliente final, tá bom? Que isso, ele consegue enxergar o que ele vai receber e ele conseguindo enxergar, ele aporta dinheiro ali naquele empreendimento, tá? E por que que um Reel consegue me fazer gerar 5 dígitos? Por três principais propósitos, né? O primeiro deles é, você não precisa investir em software, logo, quando você vende um projeto, 100% do faturamento vai para o seu bolso, né? O segundo é que quando você vai apresentar para o cliente, né, projetos nesse estilo, geralmente são projetos muito grandes, né, de grande relevância, de grande impacto visual. Então, você também não vai cobrar barato, né? São projetos aí que só um projeto já passa aí da casa dos 5 dígitos, né? Então, para você ter uma ideia assim, de render, tem profissional que cobra R$ 20.000 só por uma Lembrando que quando você faz um render, né, não é só uma imagem não, tá? Igual no Lumion, por exemplo, você cria imagens, né? Aqui no Unreal não, você cria uma experiência virtual, onde nessa experiência virtual você tem apresentações lúdicas, você tem vídeos, você tem fotos, você tem a possibilidade do cliente andar em tempo real. Então, tudo isso que você cria, né, esse pacote que você cria, ele é de muito valor, né, principalmente para as construtoras que precisam capitalizar para poder construir. Então, são empreendimentos aí que você pode cobrar tranquilo na casa dos 20 mil, tá bom? E qual que é a vantagem de utilizar um Reel para apresentar o projeto? É o realismo dessa ferramenta. Ele entrega assim, um realismo incrível, com poucos cliques, e você ainda consegue fazer isso de graça, né? Sem ter que investir nada em software, em ferramentas, né? Software para poder conseguir entregar isso para o seu cliente, tá? E se eu não apresentar o projeto com Reel, William, o que que acontece? Basicamente, se você não apresentar com Reel, você pode apresentar com outra ferramenta, mas essa ferramenta provavelmente vai ser paga. Ou se você não apresentar com ferramenta nenhuma, o cliente quiçá vai contratar de você, porque ele não entendeu a ideia, ele não entendeu o que você está vendo, né? O cliente não tem essa visão espacial que nós, engenheiros e arquitetos, temos. Logo, ele também não vai comprar essa ideia de você, tá?
E o que vale mais, William? Fazer no Twinmotion, Unreal ou Inkscape? Depende aí do real objetivo que você tem. Se você tem um objetivo, por exemplo, de apresentar uma ideia rápida, o Twinmotion é o caminho mais rápido, né? O Inkscape também, né? Ele entrega aí uma qualidade boa, rápido e agradável assim visualmente. Só que o Unreal ele demora mais justamente porque ele entrega uma qualidade superior, né? Então a velocidade é inversamente proporcional à qualidade. Quanto mais veloz o software, né, mais ruim é aquela representação visual, tá? Então um Reel ele ganha muito na qualidade, mas ele meio que demora um pouco mais do que as outras ferramentas para poder processar essa imagem, tá? Mas como é o computador que faz esse processo, né, vale a pena aí você esperar, mesmo que demore um pouco mais, para ter uma qualidade melhor, tá? Por onde que eu vou começar a realmente desenvolver? Primeiro, você precisa de baixar essa ferramenta, né? Então vamos lá. Como que eu faço para baixar essa ferramenta, William? Você digita aqui no Google Unreal, que aí já vai aparecer o site da Unreal, né? Onde você vai baixar um instalador chamado Epic Games, tá? Aqui ó, Unreal. Você clica aqui em baixar que na verdade ele vai te pedir para baixar o Epic Games, né? Aqui, ó, baixar inicializador, cadê? Aqui, ó, abre o inicializador da Epic Games, porque você precisa baixar a Epic Games para poder instalar Unreal, tá? Então basta clicar aqui, ele já vai baixar, fazer, aí você vai executar e uma vez baixado e executado, né, instalado o Epic Games, você abre o Epic Games e vai ter essa cara aqui para você. Ele é uma ferramenta que você também consegue adquirir jogos, tá? Mas o que nos interessa é esse Unreal aqui, tá? Basta você clicar aqui. Para mim está aparecendo inicializar, mas para você vai aparecer. Deixa eu ver se eu fiquei escuro aqui. Ainda não. Para você vai aparecer baixar, né? Download. Aí você vai fazer o download, instalar também normalmente e uma vez instalado, você vai executar o Unreal, tá? Já vou colocar ele aqui executando para a gente. Então, uma vez feito o download, você vai executar. Simples assim, tá bom? Ah, como, como eu organizo todo o processo, né, de desenvolvimento para você de fato conseguir renderizar um projeto de qualidade, tá? Bom, primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu arquivo no Revit, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo aqui, já colocar ele abrindo, mas basicamente você vai abrir o seu arquivo no Revit. Uma vez esse arquivo aberto, você vai instalar um plugin. Na verdade, tem um passo antes, né, que é justamente instalar esse plugin. Deixa eu até mostrar para vocês. Plugin Data Smith. Esse plugin aqui, ó. Você vai baixar ele, né? Tá vendo? Baixar, cadê? Para o Windows. Esse aqui. Essa versão vai instalar. Ah, não, se bem que esse é para o SketchUp. Deixa eu ver aqui para o Revit. Esse aqui, ó. Suporte Revit 2018 até 2023. Então você vai baixar esse, instalar no seu Revit e aí você vai abrir o seu projeto, né? Que você deseja aí que você deseja apresentar, tá? Deixa eu ver aqui um projeto que a gente pode utilizar. Ah, vou colocar esse aqui mesmo, do PRT. Vou deixar abrindo. Aí, beleza. Uma vez aberto o projeto, o que que você pode fazer? Você tem duas formas. Uma é através do próprio plugin DataSmith você vincular e sincronizar em tempo real, tá? Aí tudo que você está vendo no Revit, você visualiza lá e aí se você mudar alguma coisa aqui, né, de material e tudo mais, ele fica sincronizado. Se você remover uma parede, mudar qualquer coisa, ele já muda lá, né, já reflete lá.
ou você pode exportar os itens, né? Por exemplo, eu vou exportar a arquitetura, exportar a estrutura, exportar o elétrico, exportar. Toda vez que você exporta e carrega lá no programa, ele meio que perde o vínculo, ou seja, se você atualizar a sua arquitetura, ele não atualiza de forma automática no Unreal, tá? Isso também funciona igualzinho no Twinmotion, beleza? Então, show. Deixa eu mostrar aqui, ó, esse projeto que eu vou abrir para vocês lá no Unreal. Tá? Aqui nós temos várias disciplinas. Para ser mais rápido, eu vou fazer apenas com a arquitetura, tá? Vou dar um VG aqui, vínculo, desmarcar todos, deixar apenas a arquitetura. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Você vai vir em, cadê? Aqui. Não, aqui ó, DataSmith, tá? Esse plugin, isso aqui que vai aparecer para vocês, você clica em sincronizar. E aí, a partir do momento que sincronizar, ele não vai abrir automaticamente o projeto lá no Unreal, tá? Você precisa fazer um passo lá no Unreal também para poder visualizar esse modelo, beleza? Deixa eu ver se até o nosso Unreal já abriu aqui. Já abriu. Então, ó, como que eu faço para poder criar esse novo projeto, William? Você vem aqui, mostra o caminho que você quer salvar o projeto, né? Cadê? Que para mim não está aparecendo porque ainda está carregando. Eu já até fiz esse processo e eu acho melhor a gente criar daqui, porque senão ele vai criar um novo projeto e isso demora um pouco mais, tá? Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente falei onde eu quero salvar e defini o nome do projeto, tá? Quando eu cliquei em Open, aí ele já abriu esse projeto aqui, que no caso é o PRT, tá? Então, toda vez que eu abro um novo projeto, ele já salva aqui para mim uma thumb, né, que eu posso acessar esse projeto por aqui, tá bom? Então já tem alguns projetos abertos aqui, mas eu quero esse PRT aqui que é novo, tá bom? Então, uma vez feito isso, significa que eu já posso abrir lá e o meu projeto do PRT está lá? Não. Lá eu tenho um ambiente, né, que lá a gente chama de level, onde eu visualizo esse modelo, tá? Mas para visualizar esse modelo, eu tenho que falar aqui, ó, como que eu falo, né, para o Unreal? Eu venho aqui e DataSmith Direct Link, tá vendo? Ó? E aí apareceu aqui para mim exatamente esse arquivo que está aberto lá no Revit que eu pedi para sincronizar. Deixa eu ver se já sincronizou. Já. Então, beleza. Que já carregou aqui, né? Então, agora eu posso vir aqui no Unreal, selecionar, é esse mesmo que eu quero, e dar um OK. Ele já vai carregar aqui para mim, tá? Dependendo do tamanho. Ah, tá. Aqui ele quer que eu salve numa pasta, eu vou sempre coloque em content, tá? Que é o conteúdo. Ok. Ele vai me perguntar se eu quero trazer geometria, materiais e texturas e luzes. Não, eu só quero trazer geometria e materiais e texturas. As luzes eu vou colocar aqui no próprio software mesmo. Vou clicar em importar e vai carregando aqui, processando todas essas informações. Pode ser que ele demore mais, pode ser que ele demore menos, vai estar totalmente direcionado à quantidade de elementos que tem no modelo, tá? Geralmente ele carrega bastante aqui, né, a gente pensa até que vai ser mais rápido, mas na hora que ele chega em um determinado valor alto ali, ele fica por bastante tempo carregando, tá? Já carregou, tá vendo? Então, ó, foi razoavelmente rápido, né? Tendo em vista que a gente também está com a live aqui, né? Com os vídeos sendo carregados, foi relativamente rápido. Agora a gente vai aprender como manusear, né? Para poder visualizar o modelo aqui. Tá vendo que quando eu aperto, primeiro deixa eu mostrar para vocês, né? Com o botão direito do mouse e direcionar, né, o mouse é, eu tenho esse movimento aqui, tá? Que eu rotaciono, né? Como se fosse o meu pescoço para poder olhar em volta, tá? Se eu, no caso, aperto W, eu vou para frente, né? E ele está indo com uma velocidade muito alta, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente muda isso, tá?
Aí, se eu aperto A, eu vou para o lado, D eu vou para o outro, e S eu vou para trás, tá? Basicamente como se fosse um jogo mesmo. Agora, qual que é o segredo? Você vai apertar W e ao mesmo tempo girar o scroll do mouse para trás, tá? Com W girando o scroll do mouse para trás, o que ele faz? Ele anda com uma velocidade menor, tá vendo? O scroll do mouse ele indica então a velocidade que você vai percorrer aquele projeto, tá? Então, ó, estou indo extremamente devagar, tá vendo? Então, dessa forma, a gente consegue andar por toda a arquitetura e observe que eu já estou visualizando o modelo para ver se não tem nenhuma incompatibilidade, tá? Aqui no caso só tem arquitetura, né? Mas eu poderia colocar estrutura, elétrico, todas as disciplinas aqui. Lógico que ia demorar um pouco mais para carregar, né? Mas já dá para a gente ter uma noção. E olha o nível, né? Sem mexer em nada de material, tá? Lembrando que o material nem na arquitetura não estava correto, né? Não estava ok. Então, por isso que vocês não estão vendo aqui um material bacana também, tá? Mas sem mexer em nada, foi esse o nível que a gente conseguiu chegar, né? Que já dá para você mover aqui, entender como que funciona tudo certinho, ó, sem problema nenhum, né? Ah, William, tem umas texturas que estão bugadas aqui. Não tem problema para aplicar a textura aqui. É muito simples, tá? Tem uma ferramenta que chama Quixel Bridge, que basicamente é uma ferramenta gratuita também, que o que que ela faz? Ela traz todos os materiais e texturas, né? Tudo de graça de uma biblioteca chamada Quixel para o seu projeto, tá? E aí você pode usar, ó, toda essa gama de materiais contemporâneos ultra realistas, tá? Elementos, né? Folhagem, plantas e tudo mais, para compor o seu projeto e deixar ele extremamente realista, tá bom? Deixa eu ver. Eu estou começando a ficar escuro aqui, justamente porque já está começando a ficar à noite. Deixa eu desabilitar minha câmera e continuar aqui. Show. Então, é basicamente isso, tá? Que a gente tem aqui no Quixel, mas você pode explorar, assim, uma gama de possibilidades infinitas para o seu projeto, tá bom? Então, ó, a gente já consegue passear, entender como que eu aplico material, como que eu aplico luz, textura e tudo mais, William. Isso eu vou deixar para uma aula futura, tá? A gente vai entender aqui como que funciona o Unreal de fato, tá? Para você apresentar melhor os seus projetos. A gente já tem isso lá no treinamento, inclusive, se você quiser já aprender, né, de fato, todo passo a passo, detalhado, a gente já tem isso lá no treinamento, tá? Então, ó, só para vocês entenderem que a gente não fez nenhuma configuração de material no modelo arquitetônico, não fez nenhuma configuração de material aqui também no Unreal e já está com esse nível de detalhe aqui para você, tá vendo? Então, vale muito a pena a gente utilizar o Quixel para renderizar, ou melhor, o Quixel não, né? O Unreal para renderizar os nossos projetos, tá bom? Isso aqui vocês não precisam se preocupar por enquanto, basicamente é isso que a gente precisa para de fato apresentar os projetos. E aí tem sim vários parâmetros, detalhes para aumentar ainda mais o realismo, né? Mas só para vocês verem, ó, que de graça a gente já consegue chegar nesse resultado, nesse nível de apresentação, tá bom? Então, show. Deixa eu ver aqui o que mais que tem para apresentar. Ah, quando que é melhor iniciar no mercado de arquivis, William? Quando você tiver uma máquina que tem placa gráfica, tá? Porque isso aqui, o único requisito que tem basicamente é você ter um computador com placa gráfica, tá? E lógico, quanto maior a placa gráfica, melhor, tá? Você tem um exemplo de como fazer isso? É basicamente isso que eu acabei de mostrar, né? Que é o nosso exemplo, tá? Isso aqui posso deletar. E como entrar no mercado de arquivis se eu não tiver uma placa de vídeo boa, William? Você pode tanto pegar emprestado com o cliente, né? Ou até com o cliente ou um amigo, né? Alguém que
for te contratar, pegar o computador dela emprestado e prestar um serviço, por exemplo, ou até mesmo um serviço que você fizer já paga esse notebook, né? Então você pode, sei lá, fazer parceria com familiares, falar, ó, eu desenvolvo isso aqui para você e você em troca me dá o computador ou me investe em mim que eu vou te pagando aí parcelado e aí essas parcelas, né, você vai ganhando ao longo aí do trajeto, mas o fato é que realmente você vai precisar de um computador com placa de vídeo boa, tá? E estratégias para conseguir isso é o que não falta, beleza? Então é isso. É, creio que já passamos por todo o conteúdo. Se você ainda. Não, se bem que faltou um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês o tempo que é gasto, né? Vocês viram aqui quão rápido foi e a qualidade que foi também para visualizar no Unreal. E agora eu quero mostrar para vocês a mesma coisa no Inkscape, tá? Eu vou dar um start aqui. Ó, ele está preparando. Ainda não cortei, não estou acelerando o vídeo, tá? Tá tudo indo no tempo, só para você ver o tempo que vai demorar. E aí, para ser justo também, óbvio, eu tenho que fechar essa ferramenta aqui, né? Para que ela não consuma o processamento da nossa placa, tá? Então, já dei play ali para poder abrir também o Inkscape, ó, já está abrindo. Deixa eu fechar o Unreal, salvar. Inkscape já está fechando também. E eu também vou fazer o mesmo para o Twinmotion, tá? Então, uma vez que a gente, olha só, o Unreal também abriu muito rápido, né? E olha o nível de qualidade que o Unreal traz para a gente. Deixa eu dar um duplo clique para ir mais rápido. Olha só, o sol veio de uma forma diferente, né? Olha só, os vidros, os metais, materiais, como é que eles vêm, ó. Já vem com uma luz, uma qualidade muito boa, né? O Unreal, ele tem uma interoperabilidade com o Revit melhor, tá? Por isso que ele consegue reconhecer os materiais do Revit de forma otimizada, tá? Então, essa é uma das vantagens que a gente vê também no Unreal. Tá vendo que os materiais veio aplicados, mesmo aqueles que não estavam tão bem configurados, né? Eles vieram aplicados, tá? Então, por isso que ele ganhou aqui na apresentação, justamente que os materiais vieram aplicados e no Unreal não necessariamente, tá? Mas mesmo assim, os materiais aplicados aqui, esses materiais não transmitem um realismo, né? Um realismo é, de verdade. Então a gente precisa de qualquer forma substituir esses materiais, né? Então não tem como escapar dessa troca de materiais, mas você consegue ver, ó, e ter uma apresentação muito mais rápida, né, e mais fluida também com o Inkscape, tá? Lembrando que ele também é uma ferramenta paga, beleza? Então agora eu vou fechar o Inkscape e vou fazer o mesmo com o Twinmotion, só para vocês verem também o, a, o tanto que demora, né, basicamente. Será que eu não tenho o Twinmotion instalado nessa máquina? Eu creio que não. Vamos ver aqui. Ah, tá. O Unreal nem terminou de salvar ainda. Eu creio que eu não instalei o Twinmotion justamente porque agora eu estou utilizando um Unreal, né? Então não faz sentido. Mas o Twinmotion eu já adianto para vocês que ele realmente não é a melhor ferramenta para isso. A gente precisa, depois que vincular, precisa de verdade mexer em todos os materiais, todas as luzes, mexer em muitos parâmetros para ele ter uma apresentação mínima aceitável, né? Igual vocês viram aqui no Unreal e igual vocês viram lá no, no Inkscape, beleza? Então é isso, façam os testes de vocês aí com os projetos de vocês e me diz aqui o que que você achou, qual ferramenta você prefere aí para o seu desenvolvimento, quais foram as restrições que você teve e, como sempre, a gente está aí disposto a não só ouvir, como também tirar dúvidas de vocês, beleza?
Então é isso, gente. Agora de verdade acabou. Até a próxima aula.